Como a ementa da disciplina, ela é composta por alguns tópicos que envolvem muito o processo de construção do SUS. A gente vai ver uma ordem cronológica dos acontecimentos. Primeiro, a gente vai entender, né, o espaço geográfico e cultural do nosso país, uma realidade brasileira mesmo. A gente vai conseguir discutir e compreender essas diferenças de cultura, de hábito, e a gente vai vendo outros pontos também. A organização política do Brasil, de que forma que ela funciona, como que é a atuação do serviço de saúde no Brasil, né? O pouco que a gente conhece, o que diz a lei, o que precisa melhorar, de que forma que é a nossa atuação quanto à enfermagem, o que rege a enfermagem, esses pontos. A gente vai observar algumas características regionais, incluindo doenças regionais, né? A gente vai ver que existem doenças que são específicas de uma região, existem doenças que dão mais em determinada região, ou que são mais propícias a determinada região. A gente vai discutir também um pouco sobre isso. A gente vai falar sobre a Lei 8.080, porque ela é uma das principais desse processo de atuação do SUS, de regimento. Lembra que o Rafael falou para vocês, assim, lá no grupo? É uma disciplina que cai muito em concurso público e tal. É muito quanto a esse processo de construção do SUS, a essa forma de atuação do serviço de saúde, forma de organização, de que forma que ele se divide, que ele se apresenta para a sociedade. É um pouco sobre isso, tá? A gente vai conversar sobre os indicadores de saúde, no processo saúde-doença, assim como os indicadores sociais, o processo de construção do SUS, o trabalho, cidadania, modos de vida na sociedade brasileira, um pouco linkado lá com o espaço geográfico, né? Os avanços na construção do SUS, a constituição dos avanços na própria Constituição do SUS. A gente vai discutir como ementa esses pontos, tá? Aí a disciplina ela tem um dos principais objetivos é contextualizar a gente, quanto trabalhador de enfermagem, nesse âmbito do SUS, que o SUS ele é muito amplo, né? Ele tem a parte política, ele tem a parte social, ele tem a parte dos recursos humanos, que somos nós profissionais, ele tem a parte demográfica, que é essa mais regional aí que a gente vai discutir. Então, existem muitos fatores que influenciam nessa atuação, né? A gente precisa compreender e se enxergar quanto profissional, porque depende muito da gente, mas depende muito de sistema, né, de saúde. E a gente vai ver como que a enfermagem ela é primordial nessa engrenagem, para que essa engrenagem funcione e ande, né, e movimente o sistema de saúde. Isso vai incluir a compreensão das diversas lutas compreendidas lá pelos direitos de cidadania. Isso a gente vai conseguir observar no processo histórico, né, na cronologia dos fatos, ali quando a gente for vendo como que aconteceu, a importância de cada luta, de cada acontecimento desse aí, a gente pode colocar assim. Ainda vamos pontuar os significados dos direitos e deveres do cidadão, do profissional, do trabalhador, alguns pontos nesse sentido. Aí, no nosso cronograma, eu pontuei aqui alguns tópicos que vão ser abordados, olha. E a nossa prova vai ser dia 21, ou melhor, dia 18, tá? Anotem aí no caderno de vocês. Assim, a nossa disciplina, ela compõe 3 itens, que a gente faz atividades a cada fim de... Eu trabalho assim, a cada fim de conteúdo, eu trago uma atividade para a gente fazer, que muitas vezes a gente faz em sala, mas outras a gente faz assim, de vocês me entregarem de um dia para o outro, ou eu lanço no sistema. Vai variando conforme for a nossa aula, tá? A gente vai ver um seminário e a prova final, que a gente vai conversando também no decorrer aí dos próximos dias, tá? Isso é o nosso cronograma. Estão me vendo e me ouvindo bem aí? Sim. Sim. Beleza. Vê se quando vocês dão um ok aí para eu ver que eu não estou falando sozinho.
Vamos lá. Aí os estudos regionais, para que haja uma boa compreensão desse tema, desse tópico e da constituição mesmo do conteúdo, a gente precisa conseguir entender e enxergar que nosso país é muito grande territorialmente, né, em terra é muito abundante e, consequentemente, tem uma variedade grande de itens diferentes, né? Tipo, tem culturas diferentes, tem climas diferentes, costumes diferentes, sotaques diferentes. Tem superstições que são específicas a cada região, como a gente conhece, né? E etnias diferentes também. Cada item desse que eu cito para vocês, que é diferente de uma região para outra, ele influencia demais no processo de saúde e doença. Vocês conseguem entender quando eu digo isso? Que o tipo de clima em cada região vai determinar ou vai influenciar no tipo de doença que aquela região apresenta normalmente, os costumes daquela população, vai influenciar nesse processo de saúde e doença, como acontecem os fatos, qual a sequência desses fatos para ocorrerem na vida da população, porque eles sofrem interferência dessas coisas, da cultura daquela região, do sotaque, das superstições que são desenvolvidas naquela região. Então, o nosso país ele conta com essa grande variedade de diferença aí entre as regiões. Nós temos 5 regiões, como a gente vai falar dessa parte geográfica mais para frente, mas eu quero que vocês, a princípio, compreendam essas diferenças e de que forma essas diferenças influenciam no atendimento do serviço de saúde. Não só no atendimento, mas no desenrolar desse atendimento, que a gente vai falar um pouco também sobre isso, tá? Então, o Brasil ele é dividido em conjuntos, né? Um conjunto de estados que compõem o país, o qual ele é dividido em regiões que agrupam esses estados, que são as 5 regiões que o nosso país é dividido, né? Com características muito distintas. Características de quê, professora? De organização, de desenvolvimento, concordam? De economia, varia muito de uma região para outra e é muito diferente de uma região para outra, tá? Então, o Brasil, do ponto de vista político, se a gente for olhar administrativamente, ele tem 26 estados, né, e mais o Distrito Federal, que se agrupam ali em 5 regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, com quadros, características de clima, vegetação e relevo, que em algumas regiões são parecidas, alguns itens, mas em outras são distintos, tá? E aí, por que houve essa divisão? Qual que é a importância de ter acontecido essa divisão administrativamente falando para o país? Porque o sistema de saúde ele sofre impacto dessa administração, né? Ele é regido por uma administração. Então, essa divisão ela teve como principal objetivo a descentralização do poder. Como assim? Se a gente for pensar, quem trabalha na ponta são as prefeituras, por exemplo. É quem tem um contato direto com a população, certo? Então, se antes era regido tudo por uma monarquia, onde um poder no centro do país conseguia controlar e administrar o país inteiro, se percebeu que era preciso estar mais perto da ponta, né? Que seria os cidadãos, a população. Então, houve essa descentralização de poder para que o gerenciamento acontecesse de uma forma mais equilibrada e mais justa, né? Então, não só de poder, como de controle, dividindo nas autoridades. Quais seriam essas autoridades? Município, estado, que é prefeitura, e governo estadual, assim como o governo federal, tá? De dados socioeconômicos e culturais que auxiliem no planejamento do desenvolvimento regional. A gente precisa compreender esse ponto porque entendendo o processo administrativo de como é regido e como é organizado os poderes legislativos do país, a gente consegue compreender os do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, tá? Então, o Brasil, que nem a gente já comentou anteriormente, ele é um país continental, com mais de 8 mil quilômetros quadrados, com uma extensão territorial, ele é classificado como o 5º maior do mundo. Então, a gente tem
o quinto maior país em território do mundo. Eu quero que vocês consigam enxergar isso e vendo variações de ambiente, de clima, de território, de costumes, de culturas, de populações muito diferentes por ser um país muito grande, tá? Como é que a gente consegue trabalhar com populações tão diferentes? Quais são as estratégias traçadas? De que forma que se conhece? Porque se sabe que essa população é diferente. Então, como que conhece isso? De que forma que é levantado esses dados? Todos esses pontos eu quero que vocês pensem, tá? Se perguntem, se indaguem. Então, é natural, portanto, que disponha de uma terra para ser cultivada, muitas jazidas, minérios. É uma população, é um país de uma população altamente agrícola, tem produção. Então, eu quero que tudo isso vá sendo alimentado na cabeça de vocês aí para nossas discussões, tá? Enfim, nosso país ele tem o privilégio de dispor de uma grande variedade e quantidade de recursos naturais. É um país rico de recursos naturais, lembrem desse ponto também, tá? Que podem ser aproveitados em benefícios de seus habitantes, ou não, tá? Então, vamos lá. Geograficamente falando, agora. O país ele é dividido em macro-regiões, tá? Que são três macro-regiões, seguindo a lógica do desenvolvimento econômico, falando de financeiro, de visão de produção econômica do país, tá? Desenvolvimento econômico, essa parte. Ele é dividido em 3 regiões que traçam uma linha imaginária e, ao mesmo tempo, real da concentração da riqueza do país, que os estados menos desenvolvidos e menos habitáveis é a região amazônica, o Nordeste e o Centro-Sul, tá? Ele é dividido assim, falando em desenvolvimento econômico, tá? Quando eu me referi a vocês a divisão geográfica do país, referindo a desenvolvimento econômico, é essa divisão aqui, tá bom? Beleza. Em princípio, pode subentender que quanto maior a quantidade de indústrias, normalmente pensa-se assim, né? De riquezas e tal, melhor seria a qualidade de vida das pessoas que moram naquela região. Se a gente for pensar assim, deixa eu voltar aqui. Se a gente for pensar assim, qual dessas 3 regiões hoje tem um melhor desenvolvimento econômico no nosso país? Me pontuem aí. Centro-Sul. Centro-Sul. Por quê? Por quais pontos? Porque são as maiores capitais, né? São Paulo, Rio de Janeiro, a região sul, que ultimamente tem sido um marco agora, né? Que a maioria dos habitantes do norte e nordeste já estão se caminhando para o sul, então eles são os mais desenvolvidos. E por que vocês pensam que a gente consegue enxergar isso, né? Que a Ednali está colocando para a gente, que a população do norte e nordeste se direciona para o sudeste, para o centro-sul, quero dizer, em busca de quê? Qual o objetivo? De trabalho? Em busca de melhorias, em busca de trabalho. Até tem pessoas que foram há pouco tempo para lá, já passaram infraestrutura 100% melhor, educação melhor. E o maior objetivo deles irem são as oportunidades de emprego que cada dia se inovam e abrem mais portas lá do que na região norte, nordeste, Amazônia. Então, são por esses motivos que eles acabam se deslocando para lá. Exatamente. Que nem a colega falou para a gente, é uma região muito mais desenvolvida, tem oferta de emprego, tem melhor qualidade de vida por um único fator, tem maior concentração de indústria. Se tem maior indústria, tem oferta de emprego, tá? Então, consequentemente, é uma região que mais se desenvolve, é a região que mais se desenvolve no país, tá? Por ter essa concentração de indústria, tá? Ocorre aquele êxodo rural que a gente conhece, que as meninas citaram para a gente, que é a população que sai das regiões mais periféricas do país para onde tem essa concentração de indústrias, de emprego, de melhor qualidade de vida, tá? De uma região mais desenvolvida, certo? Na maioria das vezes, o resultado do desenvolvimento, ele acaba tendo um crescimento desordenado das cidades. O nosso país, ele é um reflexo disso. As nossas grandes cidades, onde está concentrado as indústrias,
Ao redor dela tem, nos grandes centros urbanos, tem uma melhor estrutura física, tem um pequeno planejamento para o crescimento daquela cidade, mas em torno dela é um crescimento desordenado. A população vai chegando e vai construindo da melhor forma ali no momento que dá, né? Então, as cidades acabam não sendo planejadas, a população cresce de uma forma desordenada, a cidade também, né? E isso vai gerar futuros problemas de metrópoles, né? De cidade grande. Que não, eu nem coloco a literatura atrás como metrópole, mas eu nem coloco com problemas de metrópole. A gente, em Laranjal do Jari, Vitória do Jari, nas nossas regiões, a gente vive esse crescimento desordenado, né? Não houve um planejamento para a construção da cidade, como nas cidades mais desenvolvidas há, por exemplo. Se a gente for trazer Curitiba como um exemplo, 85% da cidade ela foi planejada, foi projetada. Então, tem esgoto, tem saneamento básico, tem água tratada por 85% da população, tá? Da cidade. Então, o que a gente vê com isso? Que é onde houve a implantação das grandes indústrias e houve um projeto planejado para a construção de uma cidade, para receber essa população. Claro que tem, sim, o crescimento desordenado na parte periférica da cidade, mas é muito pequeno comparado ao percentual de construção planejada. Então, consequentemente a isso, são regiões mais bem desenvolvidas, além da oferta de emprego e da melhor qualidade de vida, tá? Essa divisão geográfica e econômica, ela estabelece o perfil do nosso país, fazendo-nos perceber que, apesar das riquezas que a gente tem, muitas delas concentradas na região norte e nordeste, não foi feito, não vem sendo feito o investimento na região, o investimento no desenvolvimento daquela região. É feita a extração, a extração da região só, né? Não é feito um investimento no desenvolvimento da região. No caso, eles extraem e levam para fora e acabam fazendo as vendas e os investimentos fora, né? Exatamente. A região fica só como extração mesmo. Ela é vista como uma região que dá para ser extraída, que dá para ser manipulada, né? Até quando tiver, vai ficar sendo. Porque as políticas do nosso país, elas não houve melhora, né, nos últimos 30 anos quanto a isso. Então, em todas as regiões, grande parcela dos trabalhadores recebem ali um quarto do salário mínimo, que isso aqui está bem desatualizado, tá? Eu posso trazer para vocês isso, que isso é de 2018 e houve, claro, com a chegada aí da pandemia e todos esses fatores econômicos que a gente vem vivendo, houve uma redução grande, tá? E principalmente ali potencializado pelas condições precárias de saneamento básico, onde tem, porque na grande maioria não tem, né? É deficiente e reduz assim a esperança de vida ao nascer, difere de acordo com cada local, como a gente pontuou as diferenças de cada região, tá? Sendo menor nas famílias de baixa renda devido à gravidade dos problemas por ela enfrentados, que normalmente são maiores. Tá? Então, a gente consegue enxergar como que está hoje, né, o nosso país, conforme as meninas colocaram para a gente alguns pontos aqui de desenvolvimento industrial, de melhor qualidade de vida, de desenvolvimento regional, tá? Situacional. A divisão do nosso país hoje está assim. Mas aí a gente vem e se pergunta, né? Por quê? Se é um país tão rico, com um monte de recursos naturais, que são, sim, explorados, nós temos muitos recursos ainda que não são explorados, mas na grande maioria, em todas as regiões, norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste, elas são exploradas já, tá? A gente já tem indústrias nesse processo, a gente conhece, na grande maioria. E o que impede que a população brasileira ela tenha melhores condições de vida, sendo que hoje a gente já vive um sistema ali que não é mais uma monarquia, por exemplo. A gente vive um sistema político que todos têm voz, têm vez. Então, qual é o empecilho para que não haja desenvolvimento, né?
Se a gente for pensar historicamente, esse conflito ele já vem do processo de desenvolvimento do nosso país, né? Desde ali das raízes da construção do Brasil, ele foi desenvolvido e foi construído, iniciou a sua história na escravidão, né? Então, o país, etnicamente falando, ele se construiu com a escravidão, tá? Então, desde isso, esse desenvolvimento econômico ele já não foi uma divisão perfeita, né? Desde períodos antes da década de 30, essa potência econômica e a miséria social ela se instalou, uma divisão errônea, injusta, a gente pode colocar, né? Durante a fase colonial do Brasil, então, poxa, professora, você vai buscar na fase colonial, a gente vai vir desde essa discussão, tá? Foi quase sempre explorado, sem que houvesse preocupação quanto ao desenvolvimento daquela região. Ainda há a exploração de recursos naturais da região, mas em nenhum momento se pensou em desenvolver aquela região para que recebesse uma população maior, um número da população maior, que aquela população ela ia se multiplicar, ia se aumentar, né? Então, se a gente for pensar nas regiões em que receberam as maiores indústrias, a maior exploração ali, o desenvolvimento ele se cercou onde tinha as empresas, as indústrias, no centro. Se a gente for pensar Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Salvador e Recife foi o centro da cidade, do estado, né? A gente pode até colocar assim, que houve o desenvolvimento, o planejamento, se planejou um esgoto, um saneamento básico, porque era onde a maior circulação haveria. A parte que a população iria se instalar, não se pensou nesse desenvolvimento. Tá? Então, desde o nosso nascimento de nação independente, desde quando a gente ainda pertencia a Portugal, a gente já não havia essa preocupação. Tá? Então, eu quero sim que a gente resgate esse nosso raciocínio desde esse momento, tá? Para a gente conseguir construir o nosso conhecimento. Então, desde antes da gente ser independente, a gente já era conhecido como um país agrícola, tá? Porque a maior riqueza do nosso país, desde o período imperial, veio da agricultura, que foi café, açúcar, certo? Durante todo esse período, né? Então, quando iniciou a República, a gente não mudou esse sistema econômico, a gente continuou como um país agrícola, tá? Direcionado somente à exportação. O Brasil ele nunca teve uma política que visou o desenvolvimento do país, ou de um estado, de uma cidade, ele sempre visou a exportação, tá? Então, nas primeiras décadas ali de período republicano, de república, conhecido como República Velha, a gente vai falar também sobre ele, setores da oligarquia ligada ao café, que foi o nosso principal produto de exportação durante muito tempo, dirigiam a vida política, social e econômica do país, tá? Mas aí a gente não restringe só ao café, não. E aí, com a chegada da industrialização, teve consequência da urbanização de algumas cidades, que era onde estava concentrada, né, as indústrias, as fábricas. A partir da década de 50, passou por profundas mudanças no perfil socioeconômico do país, onde já houve uma divisão geográfica do nosso país, né, nessa urbanização. Com a entrada de indústria, o aumento de empregos e a redemocratização, saindo ali da ditadura, no período de Vargas, e se concentrando também na região Centro-Sul, que foi onde se concentrou, e até hoje, como a gente já conversou, o ponto comum das indústrias, né? O ponto onde há a maior quantidade de indústrias, de emprego, né? A gente pode colocar, você nem coloca como indústria, não. O aumento de emprego e a redemocratização saindo do período de ditadura, que foi governado por Vargas, que a gente também vai falar sobre ele. Entretanto, mesmo assim, o setor primário da economia, que é a agricultura, pecuária, extrativismo, vegetal e mineral, a caça, a pesca, continuou a ser o mais importante nesse período e perdurou durante muito tempo na população mais pobre do país, né? Cerca de 60% da população que contribuía para o país vivia no campo,
na década de 50, tá? Pulei muito, né? Não, aqui. Bom, e aí, com o período da Era Vargas, a gente conseguiu viver uma mudança nesse processo, né? Com a chegada também das indústrias, a população, houve um estímulo para que pessoas de uma idade produtiva, né, homens e de idade produtiva, viessem para as indústrias, houve esse estímulo, tá, por parte do governo e das próprias indústrias, que essas pessoas se dirigissem onde tem os centros urbanos, porque começaram a ser muito mais valorizados do que quem vivia no campo, né? Então, olha, trouxe novas oportunidades, o processo de industrialização ele gerou a dispensa dos trabalhadores do campo, saíram do campo para se dirigindo à cidade em busca, igual as meninas colocaram, emprego, qualidade de vida, oferta de educação, de saúde. Naquela época já se pensava assim, sem oportunidades reais no campo, né? Porque não havia investimento, não havia desenvolvimento. Grande massa de lavradores e pequenos agricultores dirigiram-se para os principais centros urbanos à procura de melhores chances de trabalho, que foi o chamado movimento êxodo rural, né? Só que, consequentemente, isso gerou impactos nessas regiões onde receberam essa população, né? Que foi o crescimento desordenado da região. A população vinha sem ter um local para morar, sem ter uma oferta, e foi se alojando onde dava. A nossa região do Vale do Jari, a gente conhece esse movimento, né? A gente recebeu uma parcela muito grande de trabalhadores que também não tinha onde se acomodar e se acomodou na região próxima da indústria, concordam? E aí foi crescendo uma cidade, que hoje são 2 cidades, né? Mas totalmente sem estrutura, sem planejamento mínimo. Então, as cidades não conseguiram absorver esses trabalhadores que não possuem qualificação profissional, né, que algumas indústrias pediam, não eram todas, e aí começaram a viver ali em subemprego, como ambulante, como vendedor de comida, essas coisas que se classificavam na época como subemprego, tá? E aí, passando para a década de 80, o serviço de saúde já existia, porque eu quero que a gente comece a raciocinar assim, as indústrias elas precisavam oferecer um serviço de saúde para os trabalhadores, porque os trabalhadores não poderiam adoecer. Se adoece, a produção vai ser muito menor, né? O rendimento vai ser muito menor. Então, eu pergunto para vocês, como que era o serviço de saúde nessa época, a nível assim nacional? Como que funcionava? O que vocês acham? Me conta. Eu acredito que na época, né, a população mais pobre, ela não tinha esse acesso. Já os que eram donos de posses, né, que tinham as fazendas, né, as grandes empresas, que tinham esse acesso melhor que eles, né? Tá, então bora pensar assim, Jéssica. Igual a Jéssica colocou pra gente, né? A população mais pobre não tinha acesso à saúde. Mas como que era quando precisava ali de um atendimento de saúde? Qual era o recurso? Procurava quem e aonde? E nem os grandes, quem tinha dinheiro, procurava onde? Professora, na matéria passada, a gente aprendeu que tinha as casas as casas, né? Santa Misericórdia. Das casas, que elas tinham as enfermeiras, outra história, todinha, né? Da Ana Nery no Brasil, essas coisas. Então, assim, eu acho que na época dessa história aí no passado, eram as santas casas que abrigavam esses doentes, eles procuravam essas pessoas para serem medicadas, serem atendidas, buscar um recurso maior, né? Que no caso, na época, eram eles. Entendeu? Que voltando ao nosso tempo de hoje, é um hospital de uma UBS, né? Um pequeno porte, uma de médio porte, que é a unidade mista, até a de terceiro porte, né? Que são os hospitais mais grandes.
Creio que seja isso, né? Muito bom, muito bom. Ellison, é assim? Seu nome? Sim. Ellison? Tá. Bacana, olha, igual o Ellison colocou pra gente, que vocês já discutiram em disciplinas anteriores, é isso mesmo. A oferta que tinha para a população mais carente era através de caridade, tá? Santa Casas, convento, de igrejas, não só católica, não. Vários templos de igreja tinha a oferta, mas não era um médico, não era um enfermeiro, era a oferta ali de abrigo, de um curativo, tinha também a oferta de curandeiros, benzedeiros, tá? Era esse o serviço de saúde. Pessoas que podiam pagar na década de 30, vou colocar assim, tá? Vou dividir assim. Na década de 30, se trabalhava da forma de médico de família. Ele tinha um médico que ele trabalhava com famílias de forma tradição, passava de geração por geração. Evoluindo para a década de 50, 60, 70, já começaram a criar, quando já chegou essa parte das indústrias, das fábricas, onde tinham trabalhadores, já tinha carteira de trabalho, tá? Não como a gente tem hoje, não a CLT, mas já tinha ali uma política de trabalho. Então, como que funcionava? Tinha o CAPS, que é um centro de atendimento para profissionais que tinham carteira de trabalho assinada, tá? Então, vamos pensar, década de 50, 60, 70, até começo de 80, coloco assim para vocês, as pessoas que tinham direito ao atendimento de serviço de saúde eram trabalhadores que tinham carteira assinada, quem trabalhava nas indústrias. E alguns familiares, tipo esposa grávida, criança doente, e só. Pai e mãe nem entravam, tá? Então, até o meio da década de 80, 50, 60, 70, 80, funcionava dessa forma. Claro que foi evoluindo. No começo, eram só trabalhadores, no começo, era só atendimento de urgência e emergência, e aí depois não, foi evoluindo para todo tipo de serviço de saúde. Até o início da década de 80, vou colocar assim, tá? Até o início da década de 80, tinham os INAMPs, que eram vários institutos, como se fossem, só para a gente entender, tá? Como se fossem vários planos de saúde que as empresas pagavam para esses funcionários terem acesso ao serviço de saúde. Por quê? Porque esses funcionários não podiam adoecer, porque se adoece, a produção da indústria vai ser reduzida, vai ser menor, tá? Deu para entender essa parte? De quem tinha direito, como que era? Sim. Deu, né? Beleza. Quando Vargas entra no processo de gestão já, né, democrática do país, ele começa a mudar, porque, não sei se vocês já ouviram falar, mas Vargas, ele foi considerado um presidente do povo, pai dos pobres, era o lema dele, né? Da campanha de gestão dele. Porque ele começou a pensar assim, agora as pessoas vão começar a votar. Não são todos, mas na grande maioria vão começar a votar. Se eles vão começar a votar, a gente tem que começar a agradar eles. Então, se a gente vai agradar eles, a gente tem que focar em agradar um maior quantitativo. Quem é o maior quantitativo? Trabalhadores. Trabalhadores é o maior público. Então, a gente vai começar a dar direitos para eles. O que eles querem? Eles querem ter direito de saúde? Vamos dar direito de saúde para eles. Eles querem ter direitos trabalhistas? Bora dar direito trabalhista para eles. Eles querem ter periculosidade? Dê periculosidade para eles. Eles querem ter direitos quando quem trabalha de noite? Dê adicional noturno. Então, direitos trabalhistas foram sendo discutidos e contemplados nesse período aí da era Vargas, dessa gestão Vargas, tá? E muitos atendimentos à saúde foram ofertados nesse período, foi melhorado, né? Posso colocar assim. E a população viu o quê? Porque a população ela era muito representada por sindicatos na época. Então, esses sindicatos começaram a se reunir e começaram a perceber o quê? Que a população tinha muito direito. E que a gente já votava, a gente já tinha
a possibilidade de cobrar, de solicitar, de pedir melhorias para a população de forma geral. Então, começou uma mobilização muito grande para que houvessem várias melhorias, né, no serviço, em todos os âmbitos, educação, saúde, serviços de cidade para melhorar a infraestrutura, tudo isso. E aí, no fim do segundo mandato ali de Vargas, houve muitas vitórias para o serviço de saúde, assim como os trabalhadores, tá? Deixa eu voltar aqui agora. Eu já dei esse raciocínio para vocês. Então, no final ali do período da década de 80, foram criados muitos conselhos, que na verdade nem eram conselhos, eram sindicatos mesmo, que começaram a fazer movimentações, passeatas, movimentos cobrando alguns direitos, que para eles a população se classificava, não, a gente tem direito a isso, então vamos exigir. Então começou muita manifestação. E nessas manifestações, foram pontuadas coisas que a gente tem hoje no SUS, o direito à saúde para todo mundo, que crianças têm que ter acesso à medicação, à vacina, pessoas que são doentes também têm que ter direito à medicação. Muito do que a gente tem hoje foi pontuado em manifestações, ainda no começo dos anos 80, tá? Então, olha, ainda na década de 80, houve um grande movimento pela democratização do país, demandando eleições diretas para a presidência, que foi nomeado esse período que já foi chamado de Nova República. Tá? Deixa eu ver o que tem aqui. A relação entre Estado e sociedade vai mudando ali no período da década de 80, entre o início e o meio da década, tá? Com o processo de democratização do país, o país politicamente foi evoluindo, foi surgindo muitos movimentos sociais, alguns foram aceitando negociar com o Estado ali em troco com trocas políticas. Muito movimento político também cresceu nesse período, tá? Nessa posição de interlocutores com o Estado, esse passa a ser visto como intermeado pelas contradições. Alguns sindicatos começaram a virar partidos políticos, então já começa a mudar o cenário da luta, que era de um povo, de uma classe, que eram trabalhadores de indústria, que eram trabalhadores da saúde, já começa a virar política ou politicagem. Então, muitos viram partidos, e aí vai mudando, né, vai dividindo a força. E aí, olha, já trago um ano aqui para vocês. 86, que é do meio da década de 80 para frente. Acontece um evento que vai transformar o processo de saúde o Serviço de Saúde do Brasil, que foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde, tá? Anotem aí no caderno de vocês. Antes da 8ª Conferência Nacional de Saúde, o que houve de saúde no país? Bora lá. Nem todo mundo tinha acesso a serviços de saúde, só quem tinha, a partir lá dos anos da década de 50, 60, 70 e começo da década de 80, só quem tinha direito à saúde eram quem trabalhava, quem tinha carteira assinada, quem contribuía com a Previdência Social e alguns familiares, tá? E inicia, na verdade, uma mobilização social com manifestações, muitos sindicatos participam com cobranças, muitos professores e alunos eram um dos principais de todos esses sindicatos, tá? Que pedem ali, que lutam ali por melhorias, por garantia de direitos, beleza? Aí, quando chega na metade da década de 80, mais especificamente em 1986, houve um evento chamado Conferência Nacional de Saúde. Esse evento já acontecia, já era o 8º encontro, tá? Já haviam acontecido 7. Como que acontece isso? Bora lá, vou explicar para vocês. Já existiam, lembra que eu falei para vocês que já existiam sindicatos, já existiam, deixa eu ver a palavra que a gente usou aqui, conselhos, já existiam alguns conselhos, né, de educação, de saúde, de direito da criança,
já existiam por movimentação social. Quem que participava disso, professora? Enfermeiros, médicos, pais, professores, tá? Muito nesse mundo aí, dessa população. E essas pessoas se reuniam com o prefeito, com vereadores, com deputados estaduais, para pontuar isso já na década de 70 e 80, tá beleza? Para pontuar problemas ali que a comunidade enfrentava na época, tá? Esses problemas eram pontuados nas cidades mesmo, tá? No mesmo município e cidades vizinhas. Quando chegavam à conclusão dos principais problemas daquela cidade, se levava para o Estado. O Estado pontuava os principais problemas que eram comuns ali em todas as cidades daquele Estado, e cada Estado também ia para um evento desse que acontecia a nível nacional e pontuavam ali os principais problemas do país, beleza? Sempre aconteceu isso, mas quem que participava? Prefeitos, governadores, vereadores e deputados. Na véspera dessa de 1986, estava acontecendo muita manifestação popular, né? Muitas pessoas os conselhos, os sindicatos estavam se reunindo, indo para a rua, fazendo muito manifesto. Então, quando houve essa 8ª conferência, a participação popular foi muito grande. A população foi para a rua, porque eles já tinham sido despertados pelo governo anterior. Lembram que Vargas deu ali muita coisa, forneceu, ele acabou abrindo o olho da população, que eles tinham direito a muita coisa. Então, nesse período da 8ª conferência, estava muito forte os movimentos sociais. Então, a população teve uma participação muito grande nessa conferência. Foi a primeira conferência, já haviam acontecido 7. Foi a primeira vez que teve participação popular. E aí, quem que é essa participação popular? São moradores de rua, são pais, são professores, tá? Popular mesmo, não tem nenhum cargo político, a pessoa não tinha nenhum cargo político ou coisa assim, tá? Foi um grande marco. Eu posso colocar para vocês que aqui iniciou o SUS, tá? A gente vai conversar bastante. Onde que iniciou o SUS? Qual foi o pontapé inicial para o SUS? Foi na 8ª Conferência de Saúde. Que aconteceu quando, professora? Aconteceu lá em 86. Vocês sabem me dizer qual foi o ano que foi construída, né, a nossa Constituição Federal, que a gente usa hoje, por exemplo? 88, professora. 88, perfeito. Se foi em 88, a conferência aconteceu antes de fecharem a Constituição Federal. Beleza? Então, estavam acontecendo muitas mudanças, porque iria ser fechada uma nova Constituição, iria ser realizada uma nova Constituição 2 anos seguintes. Então, os movimentos que já estavam fortes se fortaleceram ainda mais, cresceram, participaram da Conferência Nacional de Saúde, trouxeram as demandas e continuaram fortes até a construção da Constituição Federal, onde lá se amarrou tudo que eles pontuaram. Tudo, gente. Tudo que foi pontuado pelos movimentos sociais foi conseguido, posso colocar assim, foi abraçado na Constituição Federal, tá? Então, a 8ª conferência ela foi um ensaio, porque lá se discutiu tudo que eles queriam. Vocês querem isso, então vocês vão ter isso. Tudo. Então, eu pergunto para vocês, quem que fez o SUS? Quem que escreveu o SUS? Se o SUS foi amarrado na Constituição de 88, mas em 86 ele já foi pré-delimitado, porque foi na 8ª conferência. Quem que participou? A população. Pais, professores, enfermeiros, médicos, pessoal de fórum, advogados, tá? Foram sindicatos, na grande maioria. Tá? Então, o SUS ele foi construído pela movimentação popular, tá bom? A 8ª conferência ela foi o pontapé, porque foi lá que foi elencado todos os pontos, tá? Teve um diferencial que a população nunca tinha participado, e a população se fez presente, foi permitido.
e tudo isso. Nesse processo, então, travou-se uma árdua batalha entre setores progressistas, porque já tinham partidos, claro que já tinha, né? Já era 80, no período de 80, e os partidos se iniciaram lá em 50, então os processos partidários já também participavam disso, e foi garantido muita coisa até chegar na Constituição Federal, tá? E a principal foi que a saúde é um dever de todos, é um direito de todos e um dever do Estado. Esse ponto foi levado para a Constituição Federal, tá? Outro ponto importante que foi concluído aqui na 8ª Conferência e também foi levado para a Constituição Federal foi a descentralização, com direção única em cada esfera de governo. Quais são as esferas de governo que hoje trabalham nesse processo do SUS? Vamos lá. Como que o SUS é organizado? Me conta. Quem que gerencia? São 3, né? O ministro da Saúde. Não entendi, professor. Assim, é o ministro da Saúde, tá? Mas vamos lá, pontuar, né? Como que o SUS ele é organizado hoje? Ele é dividido, foi descentralizado, né? Lembra que antes era uma monarquia e todas as opiniões eram partidas do centro do país, sendo que nosso país é muito diferente, muito distinto uma região da outra, não tinha como ser projetado de uma única forma para ser aplicado em todas as regiões do país. Então, houve uma descentralização de poder, dividindo ali nos 3 entes federativos. Aí eu pergunto para vocês, como que é organizado com esses entes federativos? Como que o SUS se organiza hoje? Será que é aquele municipal, que é nação, estadual? município? É isso mesmo, pode falar. Como que é o São 3 municipal? esferas de poderes, professor. Vamos supor, federal, estadual e municipal, né? Os órgãos decrescentes. Então, por exemplo, o municipal, né, cuida das UBS, estaduais nos hospitais mais avançados, né? E o federal, e assim sucessivamente. É isso, governo federal, municipal e estadual. Estadual e municipal. Governo federal, atenção terciária, estadual, atenção secundária, municipal, atenção primária, tá? Foi dividido dessa forma. Governo federal tem Ministério da Saúde, igual a Dinari colocou para a gente. Não só o Ministério da Saúde, entra também o Ministério da Educação e o Ministério da Economia, como governo federal, porque fazem parte desse processo de administração do SUS, tá? Governo estadual com os conselhos estaduais e a Secretaria Estadual de Saúde, beleza? E governo municipal com a Prefeitura Municipal e os conselhos municipais de saúde, assim como a Secretaria Municipal de Saúde, tá? O SUS, ele se organiza dessa forma. É assim que houve e que há, ainda ou até hoje, né, a descentralização do SUS. De novo, dividido nos 3 entes federados, tá? Governo federal, estadual e municipal, sendo que o federal inclui o Ministério da Saúde, tá? Assim como participação do Ministério da Economia e Ministério da Educação para a administração do SUS. Isso. O estadual, o governo estadual, conselhos estaduais e Secretaria Estadual de Saúde. E o municipal, governo, Prefeitura Municipal, conselhos municipais de saúde e a Secretaria Municipal de Saúde, tá? Dessa forma que o SUS se organiza hoje. Deixa eu ver aqui uma outra coisa. É isso, essa parte. Então, uma outra luta por movimento sanitário, né, foi para a regulamentação do SUS, que saiu lá de 86 e a população não podia deixar morrer esse movimento, porque até 88 muita água ia rolar, muita coisa ia acontecer, estava no auge ali dos movimentos partidários, então eles precisaram se fazer muito presentes, a população precisou se fazer muito presente, para que tudo que foi pontuado na 8ª Conferência fosse garantido lá na Constituição. E foi garantido, né? Eles fizeram presente, esse movimento foi nomeado
por movimento sanitário, tá? Em 90, aí beleza, 88 foi realizada a Constituição Federal, foi pontuado e foi considerado tudo que foi falado na 8ª Conferência, tá? Tudo que foi falado, que foi sugerido na 8ª Conferência, foi aceito para a Constituição de 88. Mas aí, o que precisava acontecer? Não deu para colocar dentro da Constituição Federal bem descrito tudo que a população queria. Colocou-se lá no artigo 196, por exemplo, que a saúde ela é direito de toda a população, precisa ser ofertado, quem que é obrigado a oferecer, igual a gente colocou agora, os entes federados, de forma descentralizada de poder, como que foi organizado, isso tudo foi colocado lá na Constituição. Mas, em 1990, se percebeu a necessidade de criar uma lei que destrinchasse de uma forma muito bem detalhada todos os pontos que a população, lá pela reforma sanitária, né, pelos movimentos populares, falaram na 8ª Conferência. Então, precisava ser descrito cada ponto de atuação do SUS. Aí se criou a Lei Orgânica da Saúde, tá? Que é a Lei 8.080 de 1990. Ela veio para regulamentar o SUS na Constituição Federal, veio para reafirmar tudo que foi dito na Constituição Federal. Na 8ª Conferência, veio sendo reafirmado na Lei Orgânica da Saúde, tá bom? Bom, essa lei, ela sofreu 25 vetos, ainda em 1990, do presidente da República, sendo meses depois sancionado com a Lei Complementar 8.142 de 1990, mas a gente considera, tipo assim, nomenclatura é a Lei Orgânica da Saúde 8.080, tá? E quais são as definições e composições dos conselhos de saúde? Bora falar, a gente até falou, né, dele, já expliquei para vocês aqui, é por 3 níveis de governo, municipal, estadual e governo federal. Tá? Os conselhos de saúde, eles são importantes para que os municípios recebam qualquer recurso, né, do Ministério da Saúde. A gente, enfermagem, atua diretamente nisso, muitas vezes nós representamos o nosso setor, o nosso BES, o nosso hospital, quando a gente está trabalhando, a gente é convocado, a gente é convidado a participar de um conselho de saúde, para representar a instituição, tá? Todas aquelas fichas que a gente preenche com as informações, elas alimentam o sistema dos conselhos de saúde para que sempre haja recurso, tá? Então, a gente, na nossa prática do dia a dia, a gente trabalha muito com papel, com documento ainda, né? Nosso SUS, ele não é digitalizado, ele não é nada informatizado, ele é muito papel e a gente precisa preencher muito documento com o objetivo de alimentar sistema, porque o SUS, isso foi garantido lá na lei, tá? 8.080, que os municípios que precisam mais são os municípios que mais vão ter recursos. Então, o SUS ele trabalha dessa forma. Conforme a gente tem gestante, vem recurso para essa gestante. Se tem mais gestante, vem mais recurso para gestante. Se tem muita criança fazendo consulta, vem mais recurso para esse serviço. Tá? Então, o SUS ele trabalha como se fosse uma troca de prestação de conta. Ainda hoje, ele é assim. E isso foi amarrado lá em 1990. Essa ideia se teve, né, pela população. O Conselho Nacional de Saúde, muito embora exista desde 1937, ou seja, então, muito antes da 8ª Conferência de Saúde, já existiam conselhos, que também eram sindicatos, eram grupos de determinadas instituições, tá, que se mobilizava para cobrar alguma coisa. E existe Conselho de Saúde, Educação, de Direito da Criança, Direito do Adolescente, um monte de conselho. Então, esses conselhos, eles se reuniam, discutiam os principais pontos e levavam para os governantes, tá? Só que em 1990, lá na Lei 8.080, ele foi associado ao SUS, ele ganhou um papel que ele tem hoje, que é fiscalização, controle,
colaboração do serviço de saúde, né? Então, teve um decreto em 90 ainda, que é o 99.438, que garante as atribuições e as competências desse Conselho de Saúde. Como atribuição, né? Esses conselhos de saúde, falando a nível federal, eles deliberam sobre a formulação de estratégia, controle da execução da Política Nacional de Saúde, isso em âmbito federal, mas existe também em âmbito estadual e municipal, tá? Lembra que eu falei para vocês que se reúnem uma parcela da população e começa a pontuar os principais problemas de saúde. Hoje ainda é feito dessa forma, tá? Na maioria das vezes, municipalmente falando, em bairros, se divide em bairros a cidade e faz um levantamento dos principais problemas de cada bairro e depois elenca ali a cidade, qual desses que foi pontuados em cada bairro que é mais relevante para o município. Então, é pontuado e levado lá para o estadual. Chega no estadual de todos os municípios, é pontuado e considerado os mais comuns a várias cidades daquele estado e mais importantes para cada município e é colocado como os principais do estado. O estado elenca junto, faz o documento e leva para o nacional, onde o nacional também vai elencar os principais de cada município, vai comparar ali quais que sejam parecidos entre estados e vai considerar, transformando em lei, em política, em programa. O SUS ele é construído por programas, né? E outro ponto, o SUS ele também foi amarrado na lei orgânica, né, na 8.080, que ele nunca vai estar fechado. Ele está sempre em constante evolução, tá? A cada ano tem as conferências de saúde municipal, estadual, federal, né, de 2 em 2 anos. Tem também a mudança nesse conselho de saúde, há sempre uma renovação, uma alternância entre pessoas, conselheiros, né, que fazem parte do conselho, para não ficar por 4, 8 anos as mesmas pessoas, sempre há essa mudança, baseado em votação, tá? E indicação também. Critérios, o Conselho Nacional de Saúde, ele também delibera sobre os critérios para definição de padrões e parâmetros assistenciais, que é a construção de novos programas, novas formas de atuação, de novas estratégias, de como que vai buscar solucionar determinados problemas, tá? Age muito dessa forma. Ele também manifesta-se sobre a política nacional de saúde, coisas que não estejam funcionando, por exemplo, programas que foram elaborados, estão em prática, mas não têm tantos resultados, não tem prestação de conta, ou não é bem aceito pela população, tem uma baixa adesão, né? A população vai uma vez, e aí acaba não tendo retorno, não faz uso da medicação. Então, existem vários fatores que influenciam aí nessa política nacional de saúde, que potencializa um programa, que reduz outro, que propõe uma melhoria para outro. Então, ele trabalha dessa forma, o SUS, até hoje. Aí, por isso que a gente coloca que o SUS está em constante evolução, porque a cada ano há muitas mudanças, a gente acompanha aí no PNI, né, que é o Programa Nacional de Imunização. Todo ano tem uma atualização, tem uma mudança, tem uma inovação. Então, o SUS ele é muito assim também, tá? Ele está em constante evolução e inovação. Os conselhos nacionais, o Conselho Nacional de Saúde, ele está apto a decidir sobre os planos estaduais de saúde, quando solicitado, né, pelo Conselho Estadual, as divergências levantadas pelos conselhos estaduais e municipais, por órgãos de representação da área de saúde. Aqui eu coloco para vocês também quanto aos planos de saúde, a hospitais e clínicas particulares. Elas fazem essa participação, essa contrapartida para o SUS ali através do Conselho Nacional de Saúde, tá?
Há também o credenciamento de instituições de saúde, olha, um pouco aqui do que eu falei, que se candidatam a realizar pesquisas em seres humanos, aqui entra a clínica, entra instituições. Lembram que o Ministério da Educação, ele faz parte do âmbito federal em saúde, que eu falei que é Ministério da Saúde, Educação e Economia. O Ministério da Educação, ele entra não só no programa Saúde na Escola, mas ele também é muito participativo no processo de ensino, pesquisa e extensão, tá? Que são as universidades, os hospitais universitários, as pesquisas que há nos cursos da saúde, que são muitas, por isso que eles trabalham assim em contrapartida, tá? E aqui um pouco como a gente falou, né, como que era a saúde pública no Brasil antes do SUS, Previdência Social, a gente já falou um pouquinho sobre isso. Então, o que eu quero que vocês tenham como ponto hoje? Deixa eu voltar aqui para vocês. O que a gente vai ter como ponto? Construção histórica do SUS, tá? Período da Era Vargas, mudança do período imperial, da monarquia para o império, a gente fez toda essa cronologia, passou pela Era Vargas, mudou pelo novo império, né, pela nova república, até a chegada da Constituição Federal. A gente foi até além da chegada da Constituição Federal, porque nós falamos da Lei 8.080, né, que já foi em 1990, depois da Constituição Federal. Certo? Conseguiram acompanhar isso aí? Sim, professora. Sim, beleza. Então, pontos da 8ª conferência, né? O relatório da 8ª conferência, ele foi embasando ali os constituintes dedicados à elaboração da carta, que foi a 8ª conferência, que aconteceu em 1988. Os militantes dos movimentos sanitários participaram desses dois momentos, né? O eixo dos relatórios, que é o que eu trouxe para a gente ver, foram os seguintes: a instituição da saúde como direito de cidadania e dever do Estado, a compreensão e determinação social do processo de saúde e doença, e a reorganização do sistema de atenção com a criação do SUS. Tá? Esses foram os principais pontos trazidos ali na 8ª conferência. E o SUS passou a funcionar de que forma? Né? A gente viu a divisão estrutural e administrativa ali do Sistema Único de Saúde, que inclui os 3 entes, né? As políticas públicas, por definição, elas são conjuntos de programas, ações e decisões tomadas tanto pelas 3 esferas, né? Governo federal, estadual e municipal, e afetam ali a todos os cidadãos de todas as escolaridades. E o SUS, ele possui um princípio de universalização, né? Então, ele inclui, ele faz atendimento independente de sexo, cor, religião, classe social, escolaridade, tá? A política pública ela deve ser construída a partir da participação direta ou indireta da sociedade, visando assegurar um direito a determinado serviço, ação ou programa, tá? Esses foi um dos pontos colocados na 8ª conferência e que foi considerado na Lei 8.080, né? No Brasil, o direito à saúde ele é viabilizado por meio do SUS, que deve ser universal, integral e gratuito. Aí eu pergunto para vocês, quando na Lei Orgânica, né, da Saúde, ela diz que o SUS ele deve oferecer um serviço universal, integral e gratuito. Gratuito eu nem coloco gratuito, mas eu vou colocar aqui um outro princípio que é da equidade. Eu pergunto para vocês o que ela quer abordar em cada ponto desse, quando ela diz universal, por exemplo. O que vocês entendem como um serviço universal? Um atendimento sem diferença, no caso. Atendimento sem discriminação. Sem distinção de cor, crença.
sexualidade, sem nenhum tipo de discriminação. Certo. Um atendimento voltado mais a todas as diversidades, né? Isso, voltado mais a todas as diversidades. Igual as meninas colocaram, né? Não tem que haver diferença. E outro ponto que é considerado pela universalidade é qualquer indivíduo pode ser atendido, tá? Ele não precisa ser brasileiro, por exemplo. Ele precisa estar no Brasil, né? Não precisa ter documento específico, como cartão do SUS, RG. Precisou de atendimento, ele tem a oferta do atendimento. Esse é um dos princípios do SUS. Claro que para organizar, para lançar sistema, essas coisas, é sim importante ter alguns documentos que são administrativos do SUS. Mas um dos princípios do SUS é a universalidade. E quando ele fala esse atendimento integral, ele está se referindo ao quê? O que ele quer abordar? Seria a gente não omitir um atendimento? Não, mais que isso. Atendimento 24 horas, por exemplo. Também, mas é mais que isso. Bem mais amplo que isso. Repita, por favor, professora. O atendimento integral, ele está se referindo ao quê? O que ele quer abordar com isso? Com atendimento desde a atenção primária, desde quando está fazendo a anamnese até o encerramento do caso. Boa, pode ser, mas é mais que isso. A melhora do paciente. A melhora do paciente, visando ali desde a atenção primária até a terciária, até a recuperação dele, né? Mas é mais que isso ainda, vai além. O que vocês acham que aborda? Me conta. Quando eu digo vai além, o que vocês conseguem pensar? Eu não sei se é o certo, mas vou citar um exemplo aqui. Geralmente, numa unidade básica de saúde, os enfermeiros possuem o prontuário não só do paciente, mas de uma família no geral. Seria isso, já fazer o acompanhamento de toda a família, do pequeno até o mais idoso? É isso. Um acolhimento geral, na verdade. É assim, quando o SUS coloca que o serviço em saúde ele deve ser de forma integral, ele quer um olhar holístico. O que é isso? Ele quer olhar além do paciente. Ele quer saber onde aquela pessoa mora, com quem ela mora, quantas pessoas tem na casa dela, como é o sistema de vida deles ali, como é a vizinhança, se é uma área de ponte, se é um bairro que tem muitas casas, se é um bairro isolado, se é um bairro próximo a... Se fosse saneamento básico, né? Saneamento básico, se tem fossa fechada, fossa aberta. Isso tudo, professor, é feito pelos ACS, né? Eles têm é o trabalho deles fazerem isso. Só que não funciona direitinho, não, né? Não, Jones Borghetti está por aí, tem um teste por aí. Isso, é assim, o SUS, ele não é só o BS, né? O SUS, ele é atenção primária, UBS, atenção secundária, ambulatório e hospital. Atenção terciária, recuperação, qualquer tipo de recuperação. E o SUS, ele deve oferecer, ele diz, né, a lei, que deve ser ofertado serviço integral de saúde em todos os âmbitos, em todas as atenções, atenção primária, atenção secundária, atenção terciária. Beleza? Então, se a pessoa está no processo de recuperação, fez uma cirurgia, teve um câncer, ou está em tratamento, está no pós-operatório, qualquer parte ali do pré, do pós, do durante e do pós, ele tem que ter o atendimento integral. Então, tem que sim olhar para a família, para o lugar que vive, como vive, para o bairro, para a cidade. É considerado além do paciente. Vocês conseguem entender o além que eu quero dizer? É além dele. Sim, professor. Conseguem, né? É a família, quem mora perto, tá? Que mais?
É isso. E também o que a Ednai colocou pra gente. É por isso que quando a gente vai a um atendimento, eles perguntam, né, se existe antecedente de algum tipo de doença na família, se tem alguém na família que possui algum tipo de comorbidade, já é justamente para fazer todo esse acompanhamento, ou se caso o paciente ainda não possui sintomas, pode possuir futuramente, Sim, sim, é feito todo um se houver rastreio, algum né? tipo de caso na família. Exato, é feito todo um Exatamente. rastreio. E também, se a gente for visar, igual o Elis colocou pra gente, se a gente for visar a parte epidemiológica, também é feito um rastreio quanto a dengue, por exemplo, ou malária, vamos citar assim. Dependendo de onde a pessoa mora, a gente consegue fazer um rastreio de quais doenças ela tá mais exposta, por exemplo. Tá? Então, é muito nesse sentido, esse atendimento integral do SUS. Ele tenta ver o todo do paciente, onde ele trabalha, qual é a profissão dele, o que ele está exposto lá. Lá no trabalho dele tem água potável, se tem esgoto, estacionamento, todos esses pontos, tá? Se ele tem filho, qual a idade do filho, se esse filho frequenta a escola, muita coisa. Mas é isso, Se é o ele faz integral. parte da zona urbana ou se ele é da zona rural, né? Isso mesmo. Tudo, se é indígena, se é quilombola, se é ribeirinho, tudo isso considera, tá? A região que a pessoa vive, onde que nasceu, por onde que já andou, se fez viagem, tudo isso. Por quê? Porque a partir daí é possível fazer um monitoramento, uma investigação, um perfil, traçar um perfil da pessoa, tá? Do atendimento. Consegue também descartar possibilidades, porque normalmente a pessoa vem apresentando um sintoma. Então, baseado naquele sintoma, baseado no histórico que a gente fez dele, né, na anamnese, isso é uma anamnese, onde a gente coleta dados, a gente consegue estipular muita coisa, traçar muita estratégia para trabalhar com ele, eliminar outras possibilidades, pontuar ou ficar em alerta para possíveis doenças que ele pode vir apresentar, tá? Então, o serviço de saúde, ele tem esse princípio e isso é atuante em todas as esferas também de atuação do SUS, tá bom? Deu para entender o integral, né? E a equidade? Eu pergunto para vocês. Está relacionado ao quê? Me contem. A equidade está relacionado à igualdade social. Como assim igualdade social? Explica uma bacana pra gente. Digamos que seja no atendimento. Equidade, eu acredito que venha de igualdade. É muito parecido com igualdade, Ellen. Mas não é só igualdade, vai além dela, ou além de novo, né? Mas ele é mais que isso, entende? Por quê? Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que todo mundo tem necessidades iguais? Não. Não. Não, Não. né? E aí, como é que o SUS, se ele trabalha de forma igual? Se ele trabalhasse de forma igual, como que ia ser pessoas que têm necessidade diferente, por exemplo? Me conta. Então, a equidade seria o SUS, ele atender as pessoas de acordo com as suas necessidades. A equidade. Perfeito, Ellen. É isso mesmo. Quando a gente vai falando com nossas palavras, fica bonitinho, né? Pode falar, Helena. Você quer falar? A equidade também é o conhecer as diferenças sociais e haver acesso à população. Pode ser, sim. Reparar, né, as diferenças, uma forma de reparar. É assim, lembra que a Ellen falou pra gente que é oferecer serviço de forma igual, serviço igual, igualitário a todos. Mas aí tem pessoas que precisam, né, de uma coisa diferente, assim, um atendimento um pouco diferenciado. E a equidade, como princípio do SUS, ela vem dizer assim, não, mas você precisa oferecer igual para todo mundo, mas você precisa igualar para aqueles que precisam de algo diferente, de um atendimento especializado.
Tá? Vou compartilhar uma imagem aqui para a gente ver. Um slide aqui para a gente ver o negócio. Por exemplo, eu tenho essa imagem aqui. Esse aqui é a diferença da equidade. Tá todo mundo igual, vocês estão vendo? Sim. Sim. Beleza. Tá ofertado um caixote para cada um, olha. Só que são pessoas diferentes, ó. São com tamanhos diferentes, estaturas diferentes e acessos diferentes. Quando a gente dá o mesmo atendimento para todo mundo, fica desigual porque eles têm necessidades diferentes, certo? Então, a equidade vem dizer que a gente tem que oferecer um serviço específico para as necessidades da população. Igual a Ellen falou, que eu nem acerto falar com as palavras dela, mas ela falou bacana. Tá? Deu para entender a equidade? Sim. Sim, professora. Sim. Sim, professora. Perfeito, posso cobrar, né? Tá, bacana. A equidade ela é muito referente a isso, tá? Aí o SUS proporciona acesso gratuito, universal, bora lá, gratuito, que é grátis para qualquer pessoa. Não tem cobrança de valores por consulta, por atendimento, por exame, nada disso. Ele é universal, porque qualquer pessoa tem direito a ser atendido pelo SUS, né? Nem precisa ser brasileiro, tá? Qualquer pessoa em território nacional que tenha necessidade de atendimento, ele vai ser atendido pelo SUS. Integral, o SUS, o serviço que vai ser ofertado a ele visa todos os âmbitos da vida daquela pessoa, tá? Ele vai olhar a pessoa, a família, a comunidade, o meio em que a pessoa vive, as doenças que a pessoa pode estar exposta naquela região, a região em que a pessoa vive, tá? Então, o integral, ele olha além do paciente, ele olha além da pessoa. E a equidade, que não entrou aqui, mas ela é fundamental para o serviço também de atendimento à saúde, tá? Olha, a todos, brasileiros ou não em território nacional. O seu complexo sistema integrado nos níveis federal, estadual e municipal permitem um atendimento amplo, tanto em termos de alcance populacional, né? A gente sabe que o serviço de saúde no Brasil, ele tem em cada canto do país, né? Não, por exemplo, a gente não tem SUS só em Brasília, ou a gente não tem SUS só nas cidades mais desenvolvidas, como São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia não, Salvador, Recife, não, né? A gente tem SUS onde há população, há SUS. Pouco, porque a população cresceu de uma forma desordenada. E o SUS não houve crescimento, né? Não houve um desenvolvimento a nível populacional, tá? Tanto em termos de alcance populacional, quanto em termos de serviços de saúde, desde a atenção básica e saúde da família, até cirurgias de alto risco, né? A gente traz exemplos como cirurgias, transplantes, separação, cirurgias mais complexas, como de separação de gêmeos, e eu coloco para vocês até no processo de recuperação e reabilitação do paciente, né? Que são as fisioterapias, fonoaudiologia, psicologia. O SUS também oferece esses serviços de uma forma muito diminuída, infelizmente, mas ele também oferece. Tá? O sistema de saúde, como a gente viu, ele é dividido e estruturado entre os entes federados, né? Que é o governo federal, através do Ministério da Saúde, o governo estadual e o governo municipal. Os órgãos envolvidos são o Ministério da Saúde e as secretarias municipais. Tem também a colaboração de ministérios, como o Ministério da Educação, o Ministério da Economia também está na parceria que envolve os hospitais universitários, como eu citei para vocês. O Ministério da Saúde, que é o governo federal, beleza? Ele atua na comissão intergestores tripartite, que trabalha ali na elaboração do Plano Nacional de Saúde, isso a cada ano, na qualidade de gestor nacional,
Ele é responsável por formular as políticas públicas, as diretrizes e normas, bem como fiscalizar e avaliar sua implementação. Então, se a gente for buscar palavras para descreverem o governo federal no trabalho do SUS, ele vem na formulação de políticas públicas, diretrizes e normas, assim como na fiscalização e avaliação, tá? Então, ele vai entrar ali no antes, no durante e no depois também. As secretarias estaduais, o Estado, né, no caso, ele vai trabalhar na comissão intergestora bipartite, tá? Que ele tem o objetivo de elaborar o plano estadual de saúde. Ele formula as políticas públicas junto com os conselhos estaduais e elas dão suporte aos municípios também nas ações estipuladas. E o municipal, as secretarias, né, municipais, que é o ente municipal, são as executoras, quem tem contato, a ponta, né, do serviço de saúde, quem tem contato direto com a população. São os executores de serviços de saúde. A Constituição Federal, ela elevou os municípios, antes da Constituição, os municípios eles não tinham nenhum tipo de responsabilidade, nem financeira e nem de atuação com o paciente, com a população, né? Então, ele foi nivelado ali a nível estadual e federal, também tem responsabilidade, ele também contribui, também oferece recurso, tá? Para o SUS, o município, com orçamento próprio. Portanto, em articulação com os conselhos municipais, essas secretarias, elas planejam a implementação de um plano municipal de saúde, que é elaborado, executado no município. Na prática, eles esboçam, organizam, cumprem, monitoram e também realizam a avaliação das ações e serviços de saúde definidos no Plano Nacional, Estadual e Municipal de Saúde. Tá? Então, o que a gente viu? A gente viu como o SUS ele é organizado, como ele é estruturado, tá? Eu vou compartilhar com vocês essa apostila. Como é que a gente vai trabalhar? O material que eu vou fornecer para vocês, e sempre a nossa aula do dia, em estrutura de apostila, tá? Eu costumo fazer uma apostila completa para a gente ter como esboço, mas aí confunde muito com o material que a gente dá em aula, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar com vocês as nossas aulas em formato de apostila. A gente vai ter 6 a 7, no caso, materiais, tá bom? No final de cada aula, eu envio para vocês lá no grupo a apostila da aula, tá? Eu quero pedir para vocês colocarem aqui no Messagezinho, na conversa aqui do Meet, a presença de vocês, tá? Pode ser? Ok, professora. Sim, tá. Ok. Então, pronto. Amanhã a gente continua, tá?